Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus. Este programa é dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui você vai ouvir, nós falaremos a respeito dos trabalhos de evangelização, dos desafios e das bênçãos de testemunhar de Jesus entre os judeus, também sobre a história, o costume e a cultura milenar judaica, e também você será incentivado e incentivada a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. O tema do programa de hoje é profecias messiânicas. E para falar deste tema, deste assunto bíblico tão importante, está conosco hoje o professor Darcy Correia. O Darcy é um dos docentes da Academia Tzadik, também é conferencista e, entre outros temas bíblicos, é especialista em profecias messiânicas. Seja bem-vindo, Darcy. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por estar aqui. Espero que o Senhor me use e use-nos para despertar irmãos à evangelização do judeu e ao testemunho do Senhor Jesus, o Messias. Amém. Darcy, o tema de hoje é profecias messiânicas, né? Um assunto, um tema tão relevante nas Escrituras, mas não muito estudado, né? O que são profecias messiânicas? É interessante esse aspecto. Por exemplo, se eu solicitasse você apresentar, se identificar comigo, você apresentaria o RG, CPF, CNH, digital, título de eleitor, uma série de documentos que, se somados, deve dar uns 30, exagerando. E é impressionante que existem identificações do Messias no Antigo Testamento, mais de 350 identificações de Jesus Cristo, o Messias, no Antigo Testamento. Então, profecias messiânicas são essas identificações no Evangelho e também no Antigo Testamento, cumpridas no Evangelho, é verdade, que falam do trabalho dele, quem ele vai ser, o que ele vai fazer, como é que ele vai morrer, onde ele vai nascer, todos os eventos com muitos anos antes que acontecesse. Então, profecias messiânicas são isso, são identificações do Messias nas Sagradas Escrituras. É interessante que o Senhor Jesus, né, após ter ressuscitado no caminho de Emaús com os discípulos, ele cita, faz referência a isso, né? Em Lucas 24, 44, ele diz que era importante que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, no Torá, nos Salmos e nos Profetas, portanto, o Antigo Testamento todo. E antes de entrarmos, né, no características das profecias, alguns exemplos aqui que nós podemos citar também, defina para nós o termo Messias, ungido, que vem a ser. Messias, ungido, é a tradução de Hamashiach do hebraico. E Christos, do grego, está Cristo no português. Portanto, se a gente fala Messias, Cristo ou ungido, nós estamos falando, na realidade, ao mesmo termo, só que de origem de idiomas diferentes. Então, Messias ungido. E se a gente for nas Escrituras, todos os sacerdotes, reis e profetas eram ungidos, mas o ungido é um só, que é o Messias remidor. E é interessante que as profecias messiânicas, né, o Senhor, ele trabalhou de tal forma com os homens que foram movidos pelo Espírito Santo para registrar as profecias de maneira organizada, que ela possui algumas características, né? Tem muitas características interessantes. As características são as seguintes. Ela é progressiva. O que significa isso? Começa no Gênesis, passam por todos os livros do Antigo Testamento, adentrando ao Novo Testamento e terminando no Apocalipse. Ela é progressiva. Portanto, se a gente quer saber detalhes, um primeiro detalhe vai estar em Gênesis. O segundo vai se acrescentando, só que não anula o anterior. E isso se chama acumulativa. Ou seja, ela vai acumulando as informações, a ponto de que ficam 350
profecias acumuladas. Não pode falhar uma. Aí também tem profecias limitadas quanto ao tempo e quanto ao destinatário. E tem também a característica de ser literal. Esse é um dos grandes problemas, porque a palavra de Deus foi escrita nos costumes medio-orientais, e nós, como ocidentais, temos que, às vezes, ter dificuldade de entender como é que era entendido da Escritura. Por isso tem que se estudar com cuidado isso também. E ela é seletiva. Ela vai selecionando. Por exemplo, dos filhos de Noé, um foi selecionado, 100. Então, começa a haver uma seleção natural das profecias. Se a gente não tiver, e estudando as profecias nessa forma, a gente tem uma visão completa do plano de Deus para a raça. Aliás, alguém no passado falou que a Bíblia é o manual do Criador para a raça humana. Só que nestas características apresentadas, a gente já tem bastante assunto para a gente conversar, né? Quando você fala que ela é progressiva, né? Nós temos a primeira profecia messiânica em Gênesis 3,15, né? Sim, semente de mulher. Hoje nós temos toda a revelação, né? Porque nós já temos toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas Gênesis 3,15 foi por muito tempo a única profecia dada para o povo. Né? Até mais ou menos até o dilúvio. Era a única profecia que foi dada a Adão e Eva e que perdurou por quase 2000 anos. Quando veio o dilúvio é que veio a segunda profecia acumulando com a primeira, que a semente da mulher seria semita, descendente de Sem. Então somou duas. Então o Messias tem que ser descendente de mulher, e não de homem e mulher, mas de mulher, e semita. Aí vem depois que desses semitas veio Abrão, e veio Isaac, e veio Jacó, e de Jacó as 12 tribos. Então vai acumulando e selecionando durante toda a história. A ponto que Jesus falou, a salvação vem dos judeus. E os judeus são descendentes da tribo de Judá. Hoje o termo é mais genérico à nação. Mas judeu é a tribo de Judá, que era a tribo do Messias. Perfeito. E é importante, você falou a respeito da literalidade das profecias messiânicas, e isso é importante até no testemunho para com os judeus, né? Porque há entre alguns grupos dentro do judaísmo, né? Você tem, por exemplo, o judaísmo liberal, progressista, você tem judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, mas dentro de uma das alas do judaísmo, eles dizem que o Messias, na verdade, a época messiânica é uma era, não é um homem de fato. E Gênesis 3,15 justamente fala que o Messias tem que ser homem, né? É homem. Não é uma era, mas é uma pessoa mesmo. Inclusive, o termo lá que é ele, mostra que é homem. Então, quando diz que nascerá da mulher, ele. Então, não dá para fugir. É do sexo masculino mesmo. Então, nós temos que tomar cuidado com a literalidade da Escritura. Por exemplo, quando diz que o Messias tem que nascer em Belém, não é em Belém daqui do Brasil, é em Belém de Judá. Então, tudo isso temos que atentar à Escritura na sua literalidade. Vai dar trabalho, às vezes, para descobrir o sentido, mas se a gente quer ser escafandrista na palavra de Deus, ou seja, aquele que mergulha, ou surfista. Surfista é aquele que anda na onda. Vamos ser escafandistas na palavra de Deus. Muito bem. Você tocou num ponto interessante, né? A profecia do nascimento do Messias, né? Até isso o Senhor deixou registrado para que pudesse saber de todas as cidades qual a cidade que o Messias viria, né? Uhum. Por exemplo, segundo Miqueias 5,2, ele tem que nascer em Belém. Hoje Belém não pertence aos judeus. Hoje pertence aos árabes. Portanto, é uma profecia impossível de cumprir nos dias de hoje, mas ela já foi cumprida há 2000 anos atrás. Ele nasceu em Belém da Judá. Isto está dentro da característica de limitada ao tempo. Sobre essa profecia, Darcy, eu tive a oportunidade, certa vez, de conversar com um rabino, e justamente eu fiz essa citação, né? Estava estudando, né? E em determinado dia, conversando com ele, eu perguntei, rabino, Miqueias 5,2
não é uma profecia referente ao Messias que deveria vir? Sim, nós entendemos que Miqueias 5:2 é uma profecia do nascimento do Messias. E eu usei justamente esse argumento, né? E eu perguntei para ele, mas vocês esperam que o Messias venha a qualquer momento. Mas como é que pode nascer o Messias Em Belém. em Belém, sendo que é domínio árabe, né? E quando nós estivemos em Israel, no nosso grupo, né, o guia era um judeu messiânico é um judeu crente no Senhor Jesus, e o motorista era um árabe, né? Mas conviviam pacificamente, sem problema algum. E Belém foi o único lugar que ele não pôde entrar, né? Porque corria o risco de entrar e não poder sair, porque é de domínio árabe. No meu caso, quando eu fui para lá, a nossa guia, o nosso guia, que era israelita, desceu na divisa, nós fomos até Belém, voltamos, ele entrou no ônibus para voltar. Pelo mesmo motivo. Mas ainda dentro de profecias limitadas quanto ao tempo, nós temos outras também bem interessantes. Tem, por exemplo, há uma profecia muito importante em Isaías, dada 700 e poucos anos antes de que acontecesse, de que o servo do Senhor seria oferecido como sacrifício. E esse servo do Senhor, que Isaías 52, 53 fala, se refere ao Messias. E o preço de um servo é 30 moedas de prata. E ele foi vendido por 30 moedas de prata. Então também está já em outra profecia, que ele entraria montado num jumentinho. Ok, nessa entrada de jumentinho foi o que me levou a estudar as Escrituras. Porque existe uma profecia em Daniel 9, das 70 semanas, que diz que o Messias deveria morrer antes da destruição do templo e de Jerusalém. Isso ocorreria na 70ª semana. Ou entre a 60ª e a 70ª semana. Aí a gente vai estudar essa profecia. O início dessa profecia está em Neemias. E contando do Neemias até a data que Jesus entrou montado num jumentinho em Jerusalém, deu 173.880 dias, ou pelo calendário lunar ou calendário solar, você pode escolher. Uau. Essa exatidão matemática me levou a estudar. Por quê? Eu tenho formação de engenharia e a minha matemática é sempre a minha primeira atenção. Eu gosto de ver números para justificar, às vezes, as coisas, né? Por exemplo, teve um matemático que fez um cálculo de uma probabilidade de 8 profecias se cumprirem numa pessoa. A probabilidade de 10 a 17 potências. Isso dá um número... Uau, é um número absurdo, né? E ele explicou isso, o Stoner. Ele explicou isso. É como se a gente enchesse o estado de Sergipe, sim, com moedas de 1 metro, até 1 metro de altura, e dentro dessas moedas a gente pintasse uma de vermelho. Aí um camarada saindo daqui de São Paulo, ele tinha que andar diretamente lá até chegar em Sergipe e ir diretamente lá nas moedas, e a hora que enfiasse a mão, pegava aquela moeda que foi pintada. Essa é a probabilidade de 8 profecias se cumprirem numa pessoa. Humanamente impossível. Humanamente impossível. Nós estamos falando em 350. E não pode falhar uma, né? Não pode falhar nenhuma. É muito interessante a precisão, né, bíblica das informações que o Senhor vai dando por meio da sua palavra, né? Essa profecia, por exemplo, do jumentinho entrando em Jerusalém, o judeu poderia, que estivesse atento à contagem, poderia saber, estar lá aguardando no dia mesmo a entrada do Messias. E o interessante dessa questão do jumentinho é que, se for lá em Gênesis 49, quando diz que o Messias seria descendente de Judá, também fala de um jumentinho lá. Gênesis 49, mas não tem detalhes. Os detalhes vêm aparecer depois, porque é progressivo o detalhe e acumulativo. E quando veio em Zacarias, é que vem o detalhe do jumentinho e a sua mãe, jumenta. Ele sentou no jumentinho, mas a jumenta estava junto. É só atentar para o que está escrito. Uma outra profecia também, Darcy, que eu acho fantástica e que
tem a ver aqui com o nosso período de descobrimento do Brasil, é justamente a Porta Dourada, né? Assim. Essa profecia também é fantástica. Sim, a Porta Dourada que está reconstruída por Suleiman, mas não é a Porta Dourada por qual Jesus passou, ela está enterrada. Ela vai ser levantada, segundo Salmo 24, para que pelos portais eternos o Messias volte. Essa Porta Dourada é a única porta que tem 2 arcos. E é só consultar a internet, o tio Google, né? Consultar a internet e verificar que um arco chama graça e outro chama misericórdia. As 2 características do amor de Deus para a humanidade. Fantástico, muito, muito interessante. Olha, profecias messiânicas é uma das matérias que nós estudamos na Academia Tzadik, e só esse tempo aqui de conversa já levantou bastante informações importantes e curiosidades bíblicas que servem para a nossa edificação. Você pode estudar e se aprofundar um pouco mais a respeito disso na Academia Tzadik. Já estou aqui fazendo, Darcy, já uma comercial, uma propaganda aqui do curso. Aguardamos vocês. Muito bem, Darcy. Existem diversas profecias, inclusive a respeito da morte, né, do Messias. Com 1042 anos, mais ou menos, antes que acontecesse, o Salmo 22, que foi registrado, movido pelo Espírito Eterno, mas quem registrou foi Davi, dizia que o Messias teria as mãos e os pés traspassados. Antes que acontecesse, 1042 anos antes. Quando chegou em Zacarias, mostra que ele vai receber um outro ferimento, o ferimento de lança. Portanto, o corpo do Messias, no Antigo Testamento, tem que ser ferido por 5 ferimentos. As mãos, os pés e o lado. Foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus. E é interessante que Tomé, o mais incrédulo, né, dos apóstolos, foi o primeiro. Aliás, é uma boa pergunta essa, hein? Que é uma boa observação, porque a primeira vez que Jesus apareceu para os seus discípulos, Tomé não estava. Aí eles falaram, o Senhor apareceu. Eles chegaram para Tomé e falaram, eu não creio. Se eu não colocar os dedos nas mãos dele e no lado, de maneira nenhuma crerei. Bom, 7 dias depois, Jesus apareceu, aí estava Tomé. E chegou, falou direto com Tomé, coloca a tua mão do lado direito, no meu lado e nos mãos dos pés. Mas que Jesus sabia que Tomé tinha falado isso? Porque ele é divino, ele é Deus. E o que aconteceu? Tomé falou, Deus meu e Senhor meu. Foi o primeiro discípulo que fez uma declaração tão forte, reconhecendo realmente que ele é o Messias remidor, que cumpriu todas as profecias que estão registradas nas Sagradas Escrituras. E foi nessa hora que ele falou assim, era necessário que se cumprisse tudo que está escrito de mim, no Torá, nos Salmos e nos Profetas, que é o Taná, no Antigo Testamento. Exatamente. Darcy, a mensagem de salvação, tanto para judeus como para gentios, é uma só. Né? Sim. As boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Mas qual a importância de trabalhar profecias messiânicas com os judeus? Qual essa importância de se trabalhar? E se você tem experiência, como que o judeu ele recebe essas informações quando você fala a respeito de profecias que já não se podem cumprir mais e tão claras nas Escrituras? Como o judeu recebe? A palavra de Deus, em Salmo 147, diz que a palavra de Deus foi dada ao povo de Israel. Então, quando nós citamos as Escrituras, ela ecoa na alma do judeu. E ele sabe que isso é verdade, porque foi feito para ele. E é através dele que os gentios chegam à redenção. É pela fé nas profecias messiânicas que os judeus são salvos, crendo, invocando o nome do Senhor. E o gentio, sabendo que esse é o caminho, deposita a fé também. Então, as profecias messiânicas, basta ver Atos. Nós temos 2 eventos com Atos. Tem o Atos 2 e Atos 10. 2 eram Pentecoste, Atos 10 era com Cornélio. Em Atos 2,
foi usada profecia messiânica do início ao fim. Em Atos 10, não. Só a questão do pecado e a necessidade de crer. Mas a profecia messiânica ecoa no coração e na alma do judeu. E ele sabe. E quando a gente cita as Escrituras, por isso é que nós devemos decorar as Escrituras. Porque é ela que abre o coração do homem. É ela que é fertilizada pelo Espírito de Deus, para que produza um novo nascimento. Você falando me lembra de Paulo, quando ele diz, né, que o judeu, quando ele está lendo a lei, há um véu. Um véu. E quando ele crê no Senhor Jesus como o Messias, como seu Redentor... Esse véu é removido. É uma maravilha isso. Você tem uma experiência, inclusive, a respeito de conversando com um rabino e expondo as Escrituras a respeito dessa profecia limitada quanto ao tempo de Daniel. Não. Tive a oportunidade de marcar uma entrevista com o rabino, e a entrevista, ele falou assim, você tem 20 minutos comigo. Ah, bom. Só que eu cheguei lá, ele começou a falar. Quando deu os 15 minutos, ele falou, bom, agora é a tua vez. Falei, eu tenho 20 minutos a partir de agora ou já foi? Não, quem manda no tempo sou eu. Tá bom. Ele queria saber por que eu tinha estudado profecias messiânicas, que eu já expus aqui, e comecei a pegar as profecias e analisar que o Messias tinha que ser assim, assado, e o que a identificação. E ele pegou, ele falou, não, eu também concordo que são profecias messiânicas. Quando chegou em Daniel 9, eu falei assim, o Messias tem que morrer antes do segundo templo. E se hoje o templo está destruído, ele já veio, ele falou, acabou teu tempo. Nunca mais tive contato com esse rabino. Porque Daniel 9 determina o tempo do aparecimento do Messias. Agora, para quem estuda Daniel 9, sabe que tem 6 bênçãos para o povo de Israel. 3 referentes ao pecado, 3 referentes à justiça. O Messias tem que resolver o problema do pecado da raça humana e o da justiça. E se a gente lê Isaías 52, 53, percebemos que o servo sofredor, ele ressuscita para reinar. Portanto, é o mesmo Messias. É o Senhor Jesus. Ele vai voltar para reinar e resolver o problema de justiça, que eu acho que nós estamos clamando muito esses dias por aqui. E é interessante que o judeu, ele lendo em hebraico esse texto de Daniel 9, ele vai se deparar lá, né, que o Mashiach, né, deverá ser cortado, né, que justamente é a expressão utilizada para cortar o sacrifício. Cortar o animalzinho que era sacrificado. E em relação à igreja, qual a importância, né? Por que a igreja os crentes devem estudar profecias messiânicas? Qual a importância do estudo das profecias messiânicas para o entendimento da Bíblia? Olha, a Bíblia diz que nós devemos dar a razão da nossa fé. Que dia que nós estamos hoje? Nós estamos num certo dia de 2021 de quem? De Jesus. Por que não é de Maomé? Por que não é de Confúcio? Porque ele dividiu a história. Então nós temos que analisar o que ele falou. Ele falou que ele era o Deus Criador. Ele falou, eu sou. Eu sou, apareceu para Moisés. Eu sou o anjo do Senhor, que é uma manifestação do Messias no Antigo Testamento, conduziu o povo de Israel 40 anos no deserto. Então, o que acontece é que a gente, quando vai evangelizar, ou vai falar com uma pessoa, nós ficamos temerosos. Porque nós não temos competência de afirmar certas coisas que a Bíblia fala. Mas como portadores, nós podemos apontar na Escritura, olha, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. E o próprio Senhor falou para o diabo, está escrito, mas também está escrito. Então, a segurança da nossa fé não está baseado no que eu sinto, mas no que a Bíblia diz. E a Bíblia é a verdade. Por que as seitas hoje se baseiam, sempre cito uma frase da Bíblia, até as casas de governo nossos citam Bíblia. Por quê? Dentro de alguma coisa que não está legal, tem que ter uma verdade. E a verdade é a Bíblia.
Inclusive, no prédio da ONU tem o texto de Isaías, né? Tem. Diz assim, não levantará espada nação contra nação, nem mais aprenderão a guerra. Isaías capítulo 2, versículo 4. Só que a gente sabe que está muito longe disso. Porque esquecendo quem é que vai produzir isso? É o Messias. E profecias messiânicas a gente costuma dizer, a coluna dorsal da Bíblia, né, Darcy? Sim. Se, por exemplo, pastor, você tirar a sua coluna, você não fica em pé, nem sentado. É ela que mantém em pé. E a coluna dorsal da Bíblia é exatamente a progressividade, a cumulatividade, a limitação, a literalidade das Escrituras, que começam no Gênesis e vão até o Apocalipse. E não pode, uma não vai anulando as anteriores. Tem uma boa pergunta. Como é que eu sei que é uma profecia messiânica? Ah, você está inventando. Eu não estou inventando. A Bíblia diz que é. Quando lá em Isaías 7,14 diz que a nasceria de uma virgem, tem muita gente que fala, não, isso aí não é profecia messiânica. Mas o Evangelho diz, para que se cumprisse Isaías. Ela diz que é uma profecia. Então eu tenho que comparar a Escritura com a Escritura. Para isso é que tem referências e dicionários e concordâncias que nos levam a harmonizar as Escrituras. Porque pegar um texto sem contexto é pretexto. E está cheio de pretestandos aí. Muito bem. Nós estamos já... né, o tempo passa tão rápido, é um assunto tão fascinante, né, tão gostoso, que edifica. E a gente, quando vai estudando, a gente vai vendo, de fato, a precisão das Escrituras, ela mesmo se explicando e dando os seus cumprimentos, né? E isso é um assunto fantástico que a gente poderia passar horas e horas aqui conversando, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. E como eu já disse, você que... aqui foi mais, Darcy, também para a gente dar uma introdução. Nós vamos convidar o Darcy para outros momentos, para falar mais sobre profecias messiânicas. Aqui foi para introduzir o assunto, né? E dentro do programa Israel para Jesus, nós vamos trabalhar mais para frente sobre outras profecias, outros temas relacionados a este. O Darcy estará conosco em outros momentos. E se você de fato quer estudar este assunto fascinante, nos nossos cursos da Academia Tzadik, esta é uma das matérias que nós estudamos. Estudamos hoje quantas profecias mais ou menos, Darcy? Nós temos 43 tópicos na apostila texto. Mas se a gente pegar Isaías 53, que é um tópico, Isaías 52, 53, dentro de Isaías 52 e 53 tem 20 identificações. Então, se multiplicar por 10, dá 430. Não dá. Então, cada detalhe, o detalhe da Escritura é uma identificação. E a gente nunca pensa que em Salmos tem identificação do Messias. Tem. Então, a gente utiliza Salmos, né, para fazer um devocional, pega os Salmos. É um quebra-galho, né? Na verdade, tem revelações profundas a respeito do Senhor Jesus. Nós estamos terminando o nosso programa de hoje. Queremos agradecer a você que esteve conosco, a sua audiência, e esteve conosco durante todo o programa e está chegando aqui ao final juntamente conosco. E o Instituto Tzadik está nas redes sociais. Você pode acessar o nosso site e ter mais informações a respeito dos trabalhos que nós realizamos e também ferramentas e cursos que nós disponibilizamos para que você possa, com assertividade, com base bíblica, poder ser testemunha de Jesus entre judeus e não judeus, onde quer que você esteja. Nós também estamos no Instagram, também você pode nos achar no Instagram. Quero incentivar você a orar por Israel, a orar pelo povo judeu, pela salvação dos judeus também. Ficamos por aqui. Darcy, muito obrigado. Obrigado pelo convite também. Espero que o Senhor Jesus tenha movido aqueles que vão nos assistir a um estudo mais sério da Palavra de Deus, de profecias messiânicas. E aguardamos vocês na academia. Muito bem, nós que agradecemos, sempre um prazer poder ouvi-lo e esperamos aí que o Senhor Jesus nos dê oportunidade de estarmos juntos em outros programas. Amém. Um grande abraço, Shalom Aleichem.